estava caminhando aqui num espaço super gostoso, ao ar livre, conversamos sobre N assuntos e que todos eles levam a gente para o mesmo lugar, para a nossa reflexão interna. Aí eu vou te fazer uma pergunta sobre uma coisa que a gente conversou ali. Para você, o que é o outro enquanto ser humano, enfim, na sua história? Qualquer outro. A mãe, o pai, o marido, os filhos, eu, um estranho. O que é esse outro para você na sua história? Na sua vida, no seu dia a dia? Nossa, são todos reflexos, são todos espelhos, assim, para reflexos não, né, espelhos, para eu conseguir realmente enxergar, me enxergar através deles, enxergar minhas crenças, enxergar, meus pensamentos, enxergar, enfim, ver tudo aquilo que eu não consigo ver em mim, eles se materializam ali, meus pensamentos, minhas crenças, minhas atitudes, tudo se Em algum materializa. momento, né, nisso, então, considerando essa sua fala, em algum momento, qual foi o espelho que mais te trouxe uma resposta sobre você mesmo? Você tem uma ideia disso? Eh São muitos, né, assim, acho que vai muito de momento para momento, mas a minha filha Caramba, é um espelhão, assim. é. É. Fala um pouquinho dela para eu entender. Como é que é isso? A Rafa foi e é, né, um espelho, assim, que me despertou de uma de um estado, como que eu posso dizer? Dormente. Adormecido, né, onde eu não tinha essa consciência de espiritualidade, eu não tinha consciência, eu só fazia, né, mais do mesmo, assim, só ia seguindo a vida. E aí quando ela veio, vieram junto todas as reflexões, né. Acredito que junto, óbvio, com parte hormonal, com toda uma mudança, né, me casei, minha vida virou, mas foi através dela, assim, foi meu E primeiro é assim grande até hoje? é Vocês assim têm até essa. hoje. Ela é diferente de você? Parecida com você? Como é que é isso? 1000 vezes melhor do que eu. Que delícia! Ela é maravilhosa, assim, quando ela é daqueles espelhos, assim, que quando eu desconfio de mim, eu olho pra ela e falo assim: "Olha o que eu fiz". Ah, Não. ficou emocionada! Que Né, lindo! e essa questão, assim, de não como um vou falar isso, não como um peso, né, pra mais, assim, essa questão de eu quero me tornar um ser humano melhor, assim, porque eu também sei que eu sou um espelho para ela, né. Uhum. E eu não quero ser qualquer espelho, porque ela foi o meu espelho, assim, mais lindo. Então eu quero ter essa dignidade também de ser um espelho muito positivo para ela, né. Deixar bons Então, deixar exemplos, bons né? exemplos. Eu ouvi uma frase esses dias, né, falando que uma mãe conversando com outra, aliás, uma mãe conversando, né, com uma pessoa que estava grávida. E aí essa mãe falou para ela: "Ah, mas você disse que você não queria ter filho, né?" Ela falou assim: "Ah, vou me dar o direito de traumatizar um ser humano." É É isso. interessante essa reflexão, né, porque eh, a mãe nasce com um filho, né, a gente não nasce mãe, a gente vira mãe Sim, quando e claro. olha, eu não tenho nenhuma experiência para falar disso, porque vocês sabem, eu não cheguei a a ter um filho, né, vivo, eu gestei um bebê que teve a gestação interrompida de forma espontânea, então não cheguei, né, a ter essa experiência, mas eu considero que eu tô parindo muitas coisas, parindo projetos, ideias, e a gente nasce, junto com a ideia já, a gente não a ideia não nos torna mãe, mas a execução dela sim, né. E eu acho que isso é muito parecido com a criança, com o filho que chega, porque é uma caixinha de surpresa, É, por mais que você planeje e tente controlar todos os aspectos, aquela criatura é um ser único é. e que você não vai controlar do jeito que você acha, né. Não. E aí o que fica é essa reflexão de que não existe ninguém perfeito gerando alguém perfeito. São as imperfeições que vão gerar as experiências, né. E aí quando você entende isso, é claro que os filhos vão, e assim são os projetos, ter uma série de eventos críticos que não estão no seu controle, criatura divina. Não está, não adianta você querer evitar que ele caia, porque ele vai cair. Não adianta querer evitar que ele sofra, porque ele vai sofrer. No projeto é a mesma coisa, não adianta você achar assim: "Nossa,
vai dar tudo perfeito, vamos ter N pessoas participando, todas vão compreender com a mesma, da mesma. Não vai! Você está lidando com seres extremamente distintos, com as suas expertises, experiências, desconhecimentos e conhecimentos, e aí você tem que estar aberto para receber esses seres ou esse ser, né, Sim. nesse lugar de mãe, né? E aí é gostoso quando eu converso com a Aline, porque ela é uma mulher medicina, né? E ela me trata muito quando ela fala, né? Qualquer fala que ela faça, ela toca a minha alma com esse saber que ela nem sabe que sabe. Uhum. Você tem essa consciência de que você tem uma sabedoria inata, que quando você fala, você afeta, né, o outro de uma forma muito especial? Não. Não. É para ser sincera, não. A intenção é sempre estar em estado de presença mesmo, para que a minha dor não fira o outro, para que as minhas expectativas não limite aquela relação. E sempre trazer o melhor, né? Porque se não for pra gente se tocar para despertar o melhor no outro, Tá, então. então você não tem consciência de que você está trazendo uma medicina por outro quando você está fazendo o que você faz. Então me fala um pouquinho como é essa sua experiência quando você está servindo o seu melhor, né? Para quem não conhece, a Aline tem um trabalho com mulheres lindíssimo, círculos, além de ser mãe, além de ser esposa, além de ser terapeuta, né? Além de ser, como é o nome do que você faz Alecrim hoje? dourado. Alecrim dourado? Não, mas hoje lá na academia você é uma instrutora também, Sim, né? sim. Instrutora na academia, na parceria com o marido dela, o Rafa. Mas no trabalho, né, no trabalho da medicina, como que é essa sua entrega lá? O que que você pensa quando você chama, convoca um círculo de mulheres? O que que passa na sua mente ao fazer isso? O que te inspira? O que me inspira é essa capacidade de cura mesmo que temos juntas. Que ninguém se cura sozinho completamente. Nós precisamos desses espelhos para contrastar ali, para mostrar pra gente que a gente não tá conseguindo ver sozinha, sabe? E eu tenho uma conexão, assim, eu sinto uma coisa muito ancestral. Então eu tenho um lugar dentro de mim, assim, de honrar a ancestralidade, que é muito vivo. E então eu senti que quando a gente se reúne, a gente consegue honrar isso, sabe? Resgatar essa memória a nível celular, mesmo que a gente sabe, sempre nos sentamos em roda, né? Sempre. A gente sempre se curou juntas, a gente sempre teve espaço que é só nosso, por direito mesmo, é um espaço só nosso. E então poder trazer um pouco disso e vivenciar isso, né? Eh, Essa coisa do matrifocal também, né? Do feminino ali no centro. Eh, ah, é E lindo, é eu amo isso. interessante, né, que eu não sei você, né, mas eu imagino que isso aconteça com a maioria das mulheres que se colocam no serviço de um círculo, né? Que os círculos, a gente estava falando disso, os círculos de mulheres, eles não têm um dono, não tem uma dona, né? O círculo é de todas nós, por isso que a gente senta, né, na mesma posição, na mesma altura, porque é circular ali, a inteligência do círculo é um movimento mesmo circular. E eu não sei você, se foi assim com você também, mas quando eu fui para o meu primeiro círculo, primeiro a minha questão era, tem ideia do que eu vou fazer lá? E logo no seguinte momento, quando ele inicia, caramba, eu nem sabia que eu sei tudo isso. Que Sim. é esse acesso, né, a uma força ancestral que nos move, que você fala, é muita potência. Você teve isso também? Total. Eu sempre confiei, assim, muitas vezes eu não confiei em mim. E ainda tenho isso, né? Mas eu nunca tive desconfiança do poder do circo. Nunca, nunca. Então eu sempre é lógico que a gente tem responsabilidade, então busco me preparar, me lapidar, né, isso diariamente mesmo, buscar informação, isso é da minha responsabilidade, mas para além desse eu humano e das minhas limitações, né, e das coisas boas também que carrego, eu acredito numa sabedoria superior mesmo, que é essa sabedoria do círculo. O círculo em si, ele tem uma força. E eu confio nele. Por isso que eu sempre falo, às vezes, quando a gente está divulgando, né?
quando chegam mulheres novas, mas como que é, né? Mas como que vai ser? E eu falo assim, eu até gravei um reel sobre isso que eu não sei, eu não sei. E você me conhece, né, muito, e eu sou um pouquinho só, tô melhorando, controladora. Ela só não Então, perde para mim. um pouquinho controladora, e o quanto que eu trabalho muito esse lugar mesmo de humildade, de confiança, de entrega, de falar: "Eu não sei, eu não sei". E esse lugar é importante porque a gente aprende com as outras mulheres o tempo todo, O tempo né? todo. Cada círculo é único, porque o que reverbera ali com as mulheres que entram ali naquele movimento, não tem mesmo como prever. Não Não tem. tem, é uma caixinha realmente, é uma Pandora. É muito mulher, né? É muito feminino isso. É uma caixinha de sombras. E quando essas sombras saem dessa caixa, é a hora que você entende que tudo que você foi fazer lá foi se iluminar a si mesmo, as suas próprias sombras, só que você só sabe delas quando a das outras afloram também. E é um movimento tão, eh, lindo, e é um movimento, é um baile mesmo, é um bailado, é um baile, é um círculo, ele é um bailado, que parece que uma história se encadeia à outra e se dissolve na outra também. Sim. Porque quando começa o círculo, elas estão todas encadeadas. E quando ele termina, isso está dissolvido. São curas, né? Pequenas doses de cura, porque a gente sabe que nós somos muitas camadas. Mas como eu me torno melhor quando eu estou num círculo de mulheres. Não me tornar melhor para ninguém, comigo, com Sim. o entendimento do meu corpo, com o entendimento, aceitação, né, das minhas dificuldades, dos meus processos não, eh, de não ter paciência, porque você começa a entender de um lugar ancestral mesmo. É. E é muito mágico. Qual foi o círculo mais lindo que você fez? Tem um assim que você fala: "Vou destacar esse". Olha, vou falar 2, porque um círculo foi fechado, né, e o outro foi aberto. O mais especial até hoje foi o círculo de menarca da minha filha. Caraca! Então poder trazer isso para ela, né, coisa que uma oportunidade que eu não tive, que minha mãe não teve, que minha avó não teve, que minha bisavó provavelmente não teve, né, e que tantas não tiveram. E tanta luta, né, com o ciclo, tantas questões com o feminino, e eu poder ali, né, chamar mulheres, eh, que amavam ela, né, que a gente tinha uma relação muito boa, para amadrinhá-la, né, para recebê-la, e cada uma ali trazendo para ela a sua medicina e a sabedoria de um elemento, e um objeto de poder para ela montar a caixinha dela de poder. E foi tudo tão especial, né, e eu poder contar para ela, o quanto ela foi muito amada, né, desde sempre, e o quanto eu me sentia feliz, e o quanto, enfim, contar a história dela, contar a história das ancestrais dela, do quanto são mulheres, assim, que sempre lutaram muito. E daí fizemos uma meditação, eu e as outras mulheres, né, junto com a Rafa, nós nos ligamos a um pé de jaca de mais de 100 anos que tinha nesse espaço, e no umbigo, assim, nos conectamos à árvore, e aí a gente fez um rito, assim, com ela de que ia acabar, sabe, assim, já acabou em mim, né, e que cortei o cordão umbilical mesmo, me liguei a ela também, aí eu cortei o cordão umbilical de, assim, a gente já lutou muito, né, nós já lutamos muito, então, assim, vai honrar essa luta toda sendo leve, sendo feliz, sendo próspera, sendo abundante, sendo o que você veio para ser, né, para além das nossas expectativas enquanto pai e mãe, enquanto tudo que a gente acha que é o melhor, né, assim, então foi muito bonito, né, e é bonito no dia a dia Fiquei com ver que vontade de ter um para mim. e podemos Tem um de fazer. menopausa? Opa, tem Vamos fazer um também de menopausa? uma Ah, coroação, vamos tá, fazer. então fechou. Quero um de E menopausa. e o mais lindo é ver o quanto que reverbera, né, porque isso foi aos 12 anos dela, agora ela tá com 16 e a minha filha nunca teve cólica menstrual. Caramba, que coisa linda. Ela Ela foi, ela nunca foi para o lugar da aceitação foi. do feminino. Foi, né, ela tem o cuidado com o corpo, enfim, tudo que eu não soube fazer e que eu carrego coisas até hoje, né, então, assim, meu corpo, eu
por exemplo, eu tomei anticoncepcional aí por quase 20 anos. Então, ainda estou em detox, meu corpo ainda metaboliza, né, tudo isso por falta de sem julgamento, né. Não, Não é foi sobre assim, foi é, assim. Era o sim, melhor que quis saber quando eu fiz 16 anos, a minha mãe me levou ao médico ginecologista para ele me dar uma é, receita de anticoncepcional e a fala, e gente, entendendo completamente os medos da nossa geração, dos nossos pais. Imagine eu, filha de um casal de crianças, né, vamos colocar assim, porque quando minha mãe engravidou, ela tinha 17 anos, o meu pai 18, né, naquela época, né, década de 50, onde tudo era pecado, era proibido, era julgado, uma mulher que chegasse grávida era considerada impura, enfim, quantos medos, quantas coisas saem desse lugar, e aí tanto ela quanto meu pai foram para aquela dor do nossa, perdemos a nossa juventude, perdemos eu ouvi muito, eu recebi muito essa informação no campo. Então, qual era o medo? Que você perca a sua juventude, que você perca a sua liberdade. Ter filho tira a liberdade. Olha que carga. Então, ela me levou e foi o melhor que ela podia ter feito para mim naquele momento, e foi o melhor que eu recebi naquele momento também. Então, foi assim, né? sim, foi como foi. E mas aí então poder ver a Rafaela, né, ressignificando tudo isso, é muito especial, assim, de ver que ela não sofre com esse feminino do tanto que eu já sofri por muito tempo, né, e todas as ancestrais E isso sofreram. você sente, porque a gente fala muito disso, né? Acabou em mim, quer dizer, você é a que recebe agora, né, o direito de ser a melhor versão de tudo que veio antes. E a gente sempre costuma dizer que isso reverbera no campo, né, Uhum. das ancestrais, você sendo uma ancestral dela. Você sente que isso também te afetou, a você, com a sua relação com a sua mãe? Você sente que isso também trouxe uma libertação na sua própria história, no seu próprio feminino? Sim, sim. Porque eu acho que é muito natural, a gente colocar, especialmente mãe, né, e depois consequentemente as avós, numa num lugar de santidade, né. Então, assim, a hierarquia ela existe, ao meu ver, né, a gente somos pequenos, mas a gente tira a humanidade, tira o direito de errar, né, tira esse lado digno de ser humana, né, a gente quer uma perfeição. E eu poder me mostrar nos círculos, né, com a Rafaela agora imperfeita, né, aberta, como todas as mulheres, né, porque ela sempre me enxergou no papel de mãe. E quando fomos ao círculo juntas, porque ela me acompanha em todos os círculos, ela não vê a mãe, ela vê a mulher, que não é muitas vezes o que ela espera mesmo, Perfeito. que não é o que ela O que dá o espera direito a ela, inclusive, de também de ser o que ela quer, ou o que ela exatamente, não quer, e entendendo que nem sempre é como a gente quer, porque a vida é essa surpresa, né, que nos exatamente. desenvolve, nos evolui. Exatamente. E aí, isso é o que me traz, assim, quando eu vejo que alguma fala minha tocou a minha filha de alguma maneira, né, chocou, enfim, teve e que eu falo assim: "Caramba, acho que ela não esperava uma mãe falar isso", né, e realmente não era uma mãe, era outra personagem ali da Aline, né. E aí eu consigo também e aí eu vejo o quanto que ela me olha, assim, com muita desse lugar mesmo, assim, respeitando muito, sabe, assim, sabendo separar Separando. muito bem os Boa, papéis. Ela boa. tem muito essa maturidade, e aí isso me traz também para esse lugar de eu também preciso ter essa maturidade com a minha Uhum, mãe. uhum, uhum. E o quanto que é difícil. É, né? Nós estávamos, aliás, falando também sobre isso ontem, né? Sobre os desafios que nós temos com mãe, né? E a similitude, né? De questões que a Aline carrega com a mãe dela, que eu carrego com a minha, e que não é sobre as nossas mães, é sobre nós mesmas, né? Esse lugar do controle, do querer, eh, enfim, dizer para a mãe o que é melhor para ela, como ela deveria fazer, como ela deveria agir, com coisas da vida dela. E ontem a gente falava um pouco sobre isso, né? E eu trouxe esse lugar que é muito da minha relação com a minha mãe, que é a falta de paciência
com o jeito que ela tem para expressar os medos dela, as angústias, as ansiedades dela, a forma como ela vive a própria história dela, né? A minha dificuldade de aceitar isso e querer todo o tempo ficar lá dizendo, faça assim, faça assim, ai mãe, ai. E a gente falava disso, a sensação de que você tem que ir para um lugar que não é seu o tempo todo. Tudo, né? E aí a gente estava trazendo muito essa consciência de como nós agimos ainda como crianças nesse lugar, porque a gente vai para Exigindo uma o tempo inteiro. criança, é uma criança que está lá, ainda pedindo para aquela mãe a atenção que aquela criança achou que não recebeu. A mãe deu do jeito que ela sabia dar, mas a criança interpretou do jeito dela. E aí, na fase adulta, vira uma criança controladora, chata, arrogante, mas é uma criança ainda, pedindo atenção, né? Exatamente. Que coisa, menina, a gente repete tanto isso. E aí, eu, depois de conversar tanto, eu cheguei aqui para tomar o café da manhã com a Andrea. Boa. E aí, a minha mãe aqui. E eu falei, mas a senhora aqui tão cedo, por que que você não dormiu aqui então? Né? Porque ela estava aqui hospedada e era meia-noite, a gente, né, ela foi embora para voltar hoje cedinho. E eu, por que que já não continuou aqui? E eu fui falar, Batendo boca, mãe já. né, do que ela deveria ter feito, porque assim, para mim era uma coisa muito óbvia. Para que que você vai sair, né, meia-noite, tomar a friagem para ir para casa para depois 6 horas da manhã ter que estar aqui de novo? Já dormisse aqui, né? Se cuida. E aí a Andrea ficou olhando para minha cara, E aí eu falei para só ela o observando. óbvio, né? Porque a gente só olha no espelho, que se fosse eu teria feito a mesma fala. Mas aí eu olhei pro espelho e falei, nossa, é muito o jeito que eu falo com a minha mãe, né? E aí a gente foi para aquele lugar de, mas escuta, quem é você para dizer para sua mãe o que ela deve ou não fazer? A escolha é dela. O Uhum. que ela escolheu, ir embora e voltar no. E aí? Tá aí, não tá? O que que você tá criando caso? Querendo dizer o que ela deveria ter feito? Quem é você nesta fila do pão? Você é a que veio depois, essa mulher poderosa, da forma dela, te deu todas as condições de você estar aqui, um ser pensante e não um ser ruminante. Então, para de ficar ruminando coisa que não te diz respeito, É isso. né? Fazendo aqui uma menção às vaquinhas que a gente viu ali no pasto, Tomando logo cedo. né? Assim caminha a humanidade, gente. Nós aprendemos aprendendo, né? Eu tô aqui, né, com a Aline. Ontem eu tive a oportunidade de passar em terapias, né, com o Rafa, o marido da Aline, companheiro, amigo, né, medicina. E a gente, nesses 2 dias, o que a gente teve de conversa, com insights, com informação de campo, com conhecimento, com entendimento, com expansão, né? E isso é medicina. Então, eu resolvi fazer esse videozinho porque às vezes eu vejo muitas pessoas falando, né? Ah, eu sou xamãzão, sou xamãzona, sou o sacerdote, a sacerdotisa, eu sou a, como é que é? Não sei o que lá do círculo, eu sou a do cacau, como é que o pessoal fala? Sou a Guardiã. guardiã do Nossa. cacau. Nossa, para que você quer título, criatura divina? Para quê? Quem é não precisa dizer que é. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a verdadeira medicina está em você, em cada encontro, em cada conversa, em cada sentimento que aquela conversa está movimentando dentro de você, cada resposta que você está trazendo de dentro de você com aquela conversa, cada coisa que você recolhe do caminho, né? A gente estava passeando agora aqui, né? Estamos num hotel fazenda e vendo as borboletas, as vaquinhas, né? Cada coisa traz um insight, traz uma informação. No meio da frase, no meio da conversa, aquilo conecta e te traz um sentido. Isso é ser medicina. Todos nós somos. Alguns ainda não despertaram para isso, para essa consciência de que é. Outros ainda acham que precisam de subterfúgios para ser, que precisam de coisas externas para ser. Precisam das velas, dos mantos, dos chapéus, das coberturas, e tanta coisa, né, que a gente vê aí, que eu entendo que faz parte de um show, faz parte de uma forma de comunicar,
mas o quanto isso realmente fala de você enquanto medicina. E lembrar que os grandes médicos, e aí eu estou muito na energia de Obaluayê desde ontem, né, dessa conexão com essa energia de cura, o quanto nós, quando estamos num diálogo, numa conversa verdadeira, sincera, carinhosa, estamos ali para olhar para a nossa ferida no outro, olho do observador. É um chapanã, é um obaluayê, é um xamã, que está fazendo o que no final das contas? Reunindo-se ao redor de pessoas, onde ele pode observar-se a si próprio, as suas feridas, e dessa observação, sem interferir, apenas recebendo e coletando a informação que está vindo de lá, curar-se a si próprio. E aí sim ele se torna a verdadeira medicina, porque ele só pode oferecer aquilo que de dentro dele saiu com verdade, e não com um estereótipo ou uma arquitetura feita para dizer que eu sou isso. Porque quem eu sou a gente não sabe ainda. Nós estamos em plena construção. Não foi isso que a gente Sim, conversou? o tempo todo. E foi muita medicina aqui, gente. Foi muito bom. E apareceu uma Uma Siriema. Siriema, a gente ficou vidrada nela. A Siriema! medicina do Siriema. Medicina, a gente vai ter que procurar para ver o que que é esse animal de poder, É, que apareceu do nada na nossa bem conversa. nesse momento. E olhou para nós, Você né? viu? Parou ali, ficou assistindo, É. sentiu uma crítica. Ah, então nem vamos procurar. Aline, e você me falou desse círculo e me falou que teve um outro que você gostaria de dizer que foi um também especial. Fale dele para nós. Nossa, são tantos, mas o último de Maria Madalena, onde a gente realizou assim essa integração do feminino e do masculino, trouxemos a consciência do logo solar, né, e desse casamento alquímico, de se tornar mestra de si mesma, sabe, de corporificar a consciência, né, de trazer a consciência para a matéria mesmo, vivenciar de modo que a nossa prática seja a nossa, que a nossa fala se torne a nossa prática, né, que a gente entre cada vez mais nessa coerência. Vou mostrar. Continua falando que eu vou mostrar. É, que a gente tenha coerência, foi muito bonito, assim, foi um ritual realmente muito especial e nós ficamos, por 5 meses juntas fazendo esse estudo. Então, foi muito especial. E se falando nas relações também, todos os círculos de mulheres que nós fizemos em 2024, 2024, nós trabalhamos a lenda das 13 avós. E aí, a cada mês, a gente adentrava ali uma avó, né? Então, As abuelas. as abuelas, as 13 avós de clãs. Então, também foi muito trazendo esse conceito, né, de que a cura está nas relações. E de que nós somos as nossas relações, né? Nós somos as nossas E o relações, é muito forte. quanto a nossa espiritualidade, às vezes a gente acha que a gente vai para esse lugar da espiritualidade fora, né? Inclusive, assim, como você fala, né? Acendendo velas e, enfim, fazendo mil parafernálias. E o quanto a real medicina está nas nossas relações. E o quanto nós somos as nossas relações, né? Enquanto não olhar para isso, porque aquilo, a espiritualidade, né, esse invisível, ela se manifesta na matéria através das relações. Exato, exato. Então, Tem até uma frase que eu gosto muito, né? Deus só te enviou anjos. Mesmo aquela pessoa difícil, complexa que você encontra no seu dia a dia, que você, né, que desperta em você um sentimento de raiva, de medo, enfim, seja lá o que for, até essa pessoa é um anjo enviado para você, porque são nas relações que você conhece mais sobre você do que sobre o outro. E olha, gente, é fácil falar. Como é difícil incorporar isso, acessar isso e lidar com isso, né? Eu mesma vim aqui, né, para passar num tratamento com o Rafa, porque eu estou com um processo inflamatório muscular e que tem tudo a ver com o sentimento de raiva e culpa.
E mesmo tratando isso há séculos, né, porque não começou aqui nessa existência, começou há muito tempo atrás, eu ainda me deparo, né, no campo com o outro que me traz a esse sentimento, que é meu, porque quem sente, quem está sentindo muito raiva e culpa sou eu, então não é o outro é o anjo que está me ensinando a olhar para esses meus padrões, esses meus sentimentos, para eu encontrar a raiz deles. E aí, lembrando, né, a apometria sistêmica nasceu disso. Ela nasceu de tanta autopesquisa e eu fui descobrindo ferramentas para encontrei o sentimento, vamos à raiz dele, porque ele não nasceu neste processo. Esse processo só está mostrando que ele ainda está aqui, vivo em mim, e me causando os padrões que eu estou repetindo. Então vamos à raiz dele? Vamos entender aonde isso nasceu? E eu estou aqui disputando com as sirienas. Pensa, estamos vendo quem grita mais alto. Deu um ataque nelas, de siriena, menina. Gente. Agora eu já sei que eu vou falar quando eu começar a falar sem parar. Me deixa que eu estou no meu ataque de siriema. Vou ter um Olha ataque de isso. siriema. Né? É assim que a gente fica. Ótimo. Gente, elas não param. Aí uma não escuta a outra, Não escuta. porque é assim que a gente fica. Medicina de Pois é. siriema. Mulher, quando começa a falar desse jeitinho. Mas olha, uma frequência. Maravilhoso, adorei. Adorei. Onde que a gente teria essa oportunidade? Só aqui, essa mulher medicina. Aline, quero te agradecer. Ah, mas Deixa não uma tinha minha mensagem. pergunta? Não, eu Não, tinha uma pergunta. Você falou que era um quiz, não, que você me fazia uma menti pergunta. para você. Sério? Não, brincadeira, pode fazer. Tá bom, vai, só vez, só vez, Ah, tá vendo? só vez. Eu quero perguntar, representando, eu não sei para onde que vai esse vídeo, mas assim, Para representando, as nossas redes sociais. Você é, acha que eu vou ficar com isso aí guardado então, para mim? representando assim, eu representando todos nós que te acompanhamos, que acessamos você de alguma maneira, é, eu quero perguntar para você como que você se sente, sendo tão amada por nós todos, tão querida, tão necessária, tão uma força, um divisor de águas, enfim, e eu tô falando em nome de muitos mesmo, assim, eu tô perguntando, eu tô acessando o campo de nós todos e perguntando realmente, assim, como que chega para você? Então, esse é o meu desafio, né? Eu falei isso para você no café da manhã até, que eu tenho é uma alegria tão grande poder entregar o meu melhor e ver que as pessoas, que quem precisa, né, acessar, chegar, onde tem que chegar, a mensagem chega, as pessoas estão me contando que está fazendo bem, que está trazendo transformação. Mas eu, Andréia, tenho uma dificuldade enorme de merecer amor. Então, quando eu venho para receber, né, porque eu vim aqui para receber esse amor desse casal e disso tudo que a gente está vivendo, e das Siriemas, eu Os vou macaquinhos? teve os macaquinhos, depois eu vou mostrar o videozinho para vocês. Eu vou para um lugar primeiro de me defender, porque parece que eu não mereço amor. E esse é o meu grande desafio. Eu entrego muito porque, na verdade, eu acho que eu não mereço. Olha que louco. E quando eu recebo e venho para esse lugar de me colocar ali só como quem veio para receber, é tão lindo, é tão incrível. E aí é a hora que eu entendo qual é a nossa força, a nossa de todos. Só é dar e receber amor, nada além disso. O que nos gerou, o que nos nutriu, o que mantém toda essa natureza viva é amor. E o amor, às vezes, não é, ou quase sempre, ele não é romântico, né? Ele é um amor educador. E às vezes a gente só fica na dor e esquece da parte da educação que ele traz. E a educação que ele traz é essa: você pode receber. Você tem o direito de acessar aquilo que é seu por direito.
Então eu me sinto grata. Eu acho que a única palavra que cabe aqui é uma gratidão infinita a todas as pessoas que demonstram esse amor, esse carinho, que eu possa continuar honrando esse amor e esse carinho com vocês e que eu possa receber, não merecer, porque merecer agora eu entendo que eu mereço, que agora eu possa me abrir para receber esse amor. Como eu estou recebendo o seu aqui, né? Como eu recebi do Rafa ontem. O Rafa, marido dela, tá? O outro Rafa. E que está me fazendo tão bem, está me nutrindo, está me trazendo de volta ao eixo desse lugar que também é sabedoria, porque também é sábio aquele que recebe, não só aquele que dá, né? Também é sábio aquele que simplesmente não pede, nem exige, nem troca. Ele simplesmente sabe que tem um momento que é hora de recolher, receber. E ele recebe da forma como vem. Ele não é exigente, ele não é, cobrador, ele simplesmente se abre para receber o que é possível de ser dado pelo outro. E às vezes, nesse lugar de não merecedor, você fica numa espera infinita do momento certo, da hora certa, ou de algo certo, e não tem. O amor é abundante, está chegando, e você que não queria receber. Então, eu recebo com muita gratidão. Não, Fiquei feliz demais com essa pergunta. Gratidão. que bom. Muito bom. Somos seus filhos alecrins dourados, Tá assim, de dando alecrimzinho trabalho, dourado, amor educador, meu Deus. né? Meu Deus do céu. Fiquei emocionada. Olha, Gratidão, mais eu uma que vez, agradeço. por essa live de improviso que ficou linda. E vamos distribuí-la nas nossas redes para as pessoas verem que a gente é de verdade, A gente né? é de Não verdade. é? Não foi uma coisa perfeita, porque eu queria que ela me falasse antes o que que ela ia perguntar para eu ensaiar, para ficar bonitinho, para eu não ficar gaguejando, ficar. Mas é isso. Foi lindo, porque Foi, foi verdade. Hã? foi. Aham. É isso. E, gente, gratidão por nos acompanhar. Siga as nossas redes sociais, a minha e da Aline, que eu vou deixar todas as informações na descrição desse vídeo. Acompanhe o Rafa também, né? Que tem um trabalho lindo com acupuntura, ventosa, tamiana, e um monte de coisa que ele aplicou em mim. E deixa seus comentários, suas perguntas, participa dos círculos que essa maravilhosa realiza. Em breve a gente vai ter um trabalho juntas, eu não sei como nem quando, mas vamos fazer, né? Porque eu adoro juntar a mulherada para um círculo, é o meu lugar de expansão verdadeiro. E é isso. Fui. Mais alguma coisa? Fala alguma coisa. Não, beijo. Estralar tudo, que já enrijeceu tudo. Ficou tensa? Tá nervosa? Meu Deus do céu, não vai sobrar nada para mim. Meu estralo. Ô, Aline, o que que a gente vai falar? Qual que é o tema? Eu não sei. Ai, que sofrimento. Criatura divina, aqui é assim. A gente pega na surpresa e vai no improviso. Então vamos fazer um quiz. O que que você acha? Eu faço perguntas, você faz dá resposta. Depois você faz pergunta e dá resposta. Vou perguntar o que eu não sei, o que vier na minha mente aqui. Topa ou não? Top.